Salve pessoal, tudo bem? Para quem gosta de polêmica, o vídeo de hoje vai ter um pouco de polêmica. Eu vou falar sobre um artigo que saiu recentemente, falando sobre a relação entre UX, o X, User Experience, e Service Design, publicado pelo Nielsen Norman Group, pela Sarah Gibbons. E vou apresentar o que foi dito ali no artigo, né, o que o artigo traz, e vou apresentar um pouco como eu enxergo a relação entre o X e Service Design, que é sobre isso que o artigo trata. Então, para começar, vamos dar uma olhada aqui no artigo. O artigo ele se chama UX, vocês estão vendo aqui no site oficial do NNG, do Nielsen Norman Group. O artigo se chama UX versus, contra Service Design, o que já é um título, digamos assim, um pouco estranho, né? E aí no artigo, o que a Sarah, que foi publicada no dia 8 de agosto de 2021, a Sarah fala um pouco sobre a relação entre User Experience e Service Design, descrevendo User Experience como o que o cliente, tudo que o cliente, com qual o cliente interage, né? Com uma marca, né, por exemplo, né, com uma organização. E o Service Design sendo esse planejamento e organização de tudo que está, dos recursos, tudo que está por trás das cenas. Então essa foi a relação apresentada, até essa imagem aqui descreve um pouco melhor o que a Sarah apresentou, falando um pouco sobre o quanto que nós como clientes interagimos com diferentes pontos de contato, interagimos com uma organização em busca de atender um objetivo. E isso seria User Experience. E Service Design seria tudo que está por trás das cenas. Ela até dá um exemplo de quando a gente vai ligar para pedir um atendimento, né, em Contact Center. Então, tudo que está acontecendo ali, sob a nossa perspectiva, o que a gente está interagindo, seria User Experience. E, em teoria, segundo o Nielsen Norman Group, Service Design seria, de fato, tudo que as pessoas do lado de dentro estão fazendo para garantir que essa pessoa que está ligando com alguma reclamação, por exemplo, seja atendida, né? Então, a pessoa que está atendendo ali, ela abre uma tela, ela tem que registrar, tem que pegar as informações sobre a pessoa que está ligando, fazer alguns registros, etc. Então, esse é um exemplo que, inclusive, é dado nesse artigo. Tem uma última imagem do artigo que fala que, mostrando o que seria uma estrutura de um blueprint de serviço, e aí fala que o X são as ações do usuário, né, é user-centric, e que o Service Design, em teoria, seria employee-centric, né, employee-centric, ou seja, centrado nos colaboradores. O que me parece uma visão um pouco míope de enxergar tudo isso, porque quando eu penso na experiência do colaborador, eu tenho realmente alguém que está utilizando o serviço. Nesse exemplo do Contact Center, o colaborador, ele também é um usuário e talvez ele enxergue a pessoa que está reclamando, que ligando, entrando em contato, como estando talvez nos bastidores. Então é só uma inversão de lente. Eu não acho que vá muito por aí a definição ou essa tentativa de criar essas fronteiras entre o X e design de serviço, tá? Essa é a minha opinião. E para explicar como eu enxergo a diferença entre o X e Service Design, eu queria trazer um conceito que é o conceito de ciclos de vida. Nós temos trabalhado muito nesses conceitos de ciclos de vida, e a gente estabeleceu na Livor que a gente tem trabalhado com 4 camadas diferentes de ciclos de vida. A camada humana, a camada consumidor, a camada cliente e a camada usuário. Começando da última, a camada usuário, né, ela tem a ver com as tarefas que as pessoas precisam desempenhar para interagirem com uma determinada organização. Então, eu estou falando de fato das interações. Eu preciso comprar uma passagem de avião. Então, eu vou, abrir um browser, um aplicativo, eu vou digitar ali a origem, o destino, quando que eu quero viajar, quantas pessoas são, vou ver os valores, os aeroportos disponíveis e assim por diante. Então, tudo esse meu passo a passo, né, ali nos minutos, nos segundos, minutos, horas, associados a completar uma tarefa, é o que a gente chama de camada usuário. Acima dessa camada usuário, a gente tem a camada cliente. A camada cliente me permite olhar para uma relação que se estabelece entre uma organização e os seus clientes de maneira um pouco mais abrangente. Então, eu estou falando principalmente dos grandes momentos de relacionamento. Então, a pessoa desconhece que o meu serviço existe, ela descobre, ela avalia se vale a pena ser meu cliente, ela passa
ser cliente, né? Então tem uma jornada ali de entrada, de contratação de um determinado serviço, eu aprendo a utilizar esse serviço e assim por diante. Então estou olhando para os grandes momentos, os grandes objetivos das pessoas e dos negócios, mas eu não estou muito preso ali nas pequenas atividades, nas pequenas tarefas. Se a gente olhar, por exemplo, para o caso de linhas aéreas, tem pessoas que nunca voaram, pessoas que estão muito habituadas a voar e talvez tenham esses planos, né, de fidelidade muito mais desenvolvidos. Então essa régua de relacionamento, eu poderia dizer assim, é o que está de alguma forma nessa camada cliente. Acima dessa camada de cliente, e as coisas começam a ficar mais interessantes aqui, a gente tem a camada consumidor. Até a camada cliente eu estou falando da relação que se estabelece entre uma pessoa, um cliente, né, e uma organização, seja como usuário, seja como cliente. Na camada consumidor eu estou falando mais das necessidades que as pessoas possuem. Então eu preciso ir de São Paulo para o Rio de Janeiro para fazer uma reunião. Eu tenho várias formas de atender essas necessidades e existem várias organizações que vão me ajudar nessa tarefa de atender essa necessidade. Por exemplo, eu preciso sair da minha casa e ir até o aeroporto, se eu quiser ir de avião. Lá no aeroporto tem vários serviços complementares, talvez eu precise comer alguma coisa. Chegando no meu destino, eu preciso de um hotel e assim por diante. Então, eu não estou tanto olhando para uma relação que se estabelece entre uma organização e alguém, eu estou muito mais olhando para uma necessidade mais ampla que as pessoas têm e como que as pessoas reúnem uma série de serviços para atender essa necessidade. E até mesmo quando a gente está fazendo um trabalho para digamos, uma linha aérea, eu observo como que essa linha aérea, qual é o contexto competitivo, ou seja, para atender uma mesma necessidade, quais são as outras maneiras que as pessoas têm de atender essa necessidade. Então, talvez eu não precise ir para o Rio de Janeiro para fazer uma reunião, talvez eu possa utilizar algum tipo de sistema de telecomunicações, né? Então, eu posso usar um Google Meet, um Skype, Google Teams, Zoom e assim por diante. Então, isso pode ser que, de certa forma, concorra com a minha necessidade de ir até o Rio de Janeiro. Acima dessa camada de consumidor, tem a camada humana. A camada humana, ela não tem tanto a ver, ou ela não fica restrita à necessidade em si, mas ela mostra muito mais o lado do dia a dia das pessoas, da vida das pessoas, me permite ter um entendimento legal. Mas quem que de alguma forma está acionando o meu serviço e por que estaria fazendo isso? Então eu estou falando muito mais, quando eu falo do ciclo de vida humano, da vida das pessoas, como ela acontece, né? Em que momento de vida que as pessoas estão, quais são as necessidades das pessoas que têm a ver com o meu serviço, mas não necessariamente tem a ver com o meu serviço, em determinados momentos de suas vidas, o que as pessoas valorizam. Estou falando de perfis possíveis de pessoas que de certa forma podem ter preferências específicas aí sim nas necessidades do consumidor. Então é uma maneira que nós encontramos de separar o que é muito micro, muito no detalhe das interações que se estabelecem, nas pequenas tarefas que as pessoas precisam realizar, até algo muito mais de falar sobre, tá legal, mas quem são as pessoas de certa forma que nós estamos ou gostaríamos de atender, como elas vivem, que elas valorizam e assim por diante. Então eu vou subindo, né? Então lembrando, humano, consumidor, cliente e usuário. A gente usa isso muito nos nossos projetos. Eu uso isso de várias formas diferentes para entender qual é o nível de detalhe que eu quero trazer no mapeamento de uma jornada, como é que eu faço para conectar vários serviços diferentes e trazer esse entendimento para as organizações. A gente pode utilizar isso inclusive quando a gente está conversando com alguém, fazendo uma entrevista em profundidade, por exemplo, para um projeto. Eu quero sempre conhecer um pouco sobre a pessoa, eu quero conhecer um pouco sobre a relação dela com a necessidade, eu quero saber sobre a relação dela com a organização e quero saber sobre algumas atividades, algumas tarefas que ela, algumas necessidades específicas e pontuais, né, que ela precisa desempenhar e como são quais são as barreiras, por exemplo, o que ela entende, o que ela não entende, assim por diante, tá? Então isso me permite analisar tudo, desde a proposta de valor até as pequenas interações que estão acontecendo. Dito isso, por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque eu acho que quando a gente tenta estabelecer algumas fronteiras nas disciplinas, claro que cada um tem a sua própria visão, a sua própria definição. Eu vou trazer a maneira como eu explico essa relação entre o X, Customer Experience e Design de Serviço, Service Design. Então, para mim, o foco de UX está especificamente em garantir que essas tarefas elas sejam realizadas de uma boa maneira. Todo o serviço ele tem muitos canais, né? Ele é utilizado por meio de vários canais, eu interajo com as organizações por meio de vários canais, e aí quando eu tenho uma ação em um determinado canal, eu tenho um ponto de contato. Então, as pessoas que trabalham com User Experience, elas de certa forma têm que garantir
garantir que as pessoas vão ser capazes de realizar as tarefas que elas precisam realizar. Então, se eu quero comprar uma passagem aérea, eu vou conseguir. Se eu quero embarcar, eu vou saber as informações corretas ali por causa da passagem ou no meu aplicativo que vão me permitir realmente realizar esse embarque, encontrar o meu lugar e assim por diante. Então, eu não estou falando especificamente nem que a parte de UX ela fica limitada, apesar de muitas pessoas acharem isso, a canais digitais. É que grande parte o grande volume de trabalho que a gente vê das pessoas que trabalham com UX hoje está no trabalho de canais digitais, porque as organizações estão todas correndo para estarem muito adequadas ao estado atual da arte, digamos assim, do que a gente espera como cliente ao interagir com uma organização, e isso se reflete em muitos canais digitais. Mas UX, User Experience, fica aqui nessa parte, principalmente das tarefas. Não quer dizer que quem trabalha com UX não possa ou não tenha uma visão mais estratégica sobre o que essas tarefas significam e como elas podem estar conectadas. É claro que sim, mas eu diria que o grosso do trabalho de UX fica nessa parte das interações. Acima disso, nesse conceito de ciclo de vida, eu não estou falando aqui que uma parte é mais importante do que outra, até porque eu acredito muito que User Experience, quem trabalha com UX, é realmente responsável por fazer com que essa experiência que em algum momento ela foi proposta, idealizada, ela de fato aconteça, se manifeste num serviço, numa interação. Então, essa tangibilização final de uma ideia que existe só acontece graças a quem trabalha com UX. Mas acima disso tem essa camada que eu falei de cliente. E normalmente quem trabalha pensando em todos esses grandes momentos e nos interesses, conectando os interesses do negócio com os interesses do cliente, etc., e garantindo, fazendo uma gestão de tudo isso, de todos esses pontos de contato de uma forma mais holística, são profissionais de Customer Experience, de CX. Então é dessa forma que eu enxergo. Service Design, como prática, o design tem essa ideia de realmente sempre pensar no que vem a seguir, de como que as coisas vão tomar vida, não agora, daqui para frente. Então nós estamos sempre reconsiderando a maneira como as coisas existem. E tentamos trazer sempre um olhar muito mais sistêmico sobre como as coisas existem. Então, ao meu ver, Service Design ocupa tudo que está acima disso, de alguma forma. Nós conectamos esse entendimento sobre as pessoas, sobre quem elas são, tentamos pensar na proposta de valor de um serviço, tá legal? Então, o que eu estou oferecendo do ponto de vista de necessidade para as pessoas? O que eu estou oferecendo? Não, o que eu estou atendendo? O que eu gostaria de atender? Que necessidade que eu gostaria como organização de atender para as pessoas, para os meus clientes. Então, quem são os meus clientes? Que necessidade eu atendo? Como que eu vou atender essa necessidade da melhor maneira possível? E aí sim eu começo a trabalhar nesses contextos mais de jornada, entendendo, tá legal? Então, como é que as pessoas me descobrem? Como é que elas se convencem que eu sou o melhor prestador de serviço para elas, e assim por diante. Então, eu diria que quem trabalha com design de serviço beneficia e parte mais do humano para o consumidor, para a camada cliente, para a camada usuário. Enquanto quem trabalha com UX fica muito mais nessa parte de garantir que as tarefas elas sejam bem desempenhadas, o que na maioria das vezes quem trabalha com Service Design não está fazendo. A gente não está pensando em todas as pequenas interações e como elas vão estar conectadas, garantindo que seja algo bastante fluido. Essa é a minha explicação. Eu queria saber se vocês concordam. Se você que está aí assistindo acha que eu estou falando uma bobagem, me conta qual é a minha bobagem. Talvez esse post seja um pouco polêmico, não sei, mas eu precisava falar um pouco sobre qual é a minha perspectiva a respeito de tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de ver os meus outros vídeos. Eu acabei de publicar um vídeo contando a história do Dick Fosbury, que fez uma grande inovação esportiva, e quais são as lições de inovação do Dick Fosbury para nós que trabalhamos com inovação. E não deixe de assinar o canal. Espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau.